Shalom, boa tarde, mulheres improváveis. Espera aí, que eu já vou me posicionar para falar melhor com vocês. Uma gravação em casa novamente para esse grupo maravilhoso de mulheres improváveis e com uma pessoa muito especial. Eu sei que vocês já estão vendo ela no vídeo, né? A missionária, a evangelista Cláudia, que está aqui. E aí eu fiz um convite especial. Falei, Cláudia, você não pode passar aqui e não deixar uma mensagem para essas mulheres improváveis, mulheres que o Senhor tem chamado para fora. E eu vou passar a palavra para Cláudia. Não sei qual é a mulher que ela vai falar, o que ela vai falar, mas eu vou passar aí a palavra para ela. Ela vai falar um pouquinho para nós. Amém? Nos acompanhe. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde. Para mim é uma alegria, um privilégio. Estou aqui com essa pessoa maravilhosa, que eu já aprendi a amar. Já está chegando a hora de eu ir embora, meu coração já está apertado, porque eu vou ter que deixar a Isa. E para mim é um privilégio poder falar sobre mulheres improváveis, porque eu também me considero uma pessoa que era improvável, e o Senhor, assim, por bondade, por misericórdia, né, o Senhor se revelou a mim de uma forma muito linda, tem tido misericórdia da minha vida, e eu tenho certeza que Ele também tem tido misericórdia da sua vida. E a minha expectativa nessa tarde é que esse vídeo ele possa alcançar não só você que está ouvindo, mas que ele possa alcançar outras pessoas também, porque eu acredito que é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que ela não vai mover só na nossa vida, ela vai mover a vida também de outras pessoas, porque a palavra de Deus ela é poderosa por si mesma. Amém? Então, nós vamos ler aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu estarei lendo o versículo 2 e o versículo 3. Essa história fala acerca da história de Naamã, mas o personagem a qual nós vamos frisar aqui nessa tarde é sobre a escrava, né? A menina que foi levada para a casa de Naamã. E diz assim o versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, todos nós sabemos que a Bíblia, dentro do capítulo 5, ela vai começar trazendo uma narrativa acerca de Naamã. Quais são as informações que nós temos de Naamã? Nós sabemos que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria e que ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, ou seja, ele era um homem grande diante do Senhor que ele servia na terra. O Senhor que ele servia na terra tinha respeito por ele, ele era grande diante do seu Senhor, o Senhor dele tinha confiança nele, porém a Bíblia vai me fazer entender que o Senhor, e está com letra maiúscula, e nós não podemos ignorar isso, o Senhor dera livramento aos sírios. Olha que coisa linda! E era este varão, homem valoroso, porém leproso. A Bíblia vai me fazer entender que o Senhor, ele fazia Naamã vencer guerras. E aí isso fica assim uma pergunta para nós nessa tarde. Como Naamã ele era leproso, ele era da Síria, e por que o Senhor fazia Naamã vencer guerra? Porque Naamã ele tinha uma lepra que estava oculta, com certeza até aquele momento, e a gente vai entender que esse homem ele só era grande diante do seu Senhor porque ele era submisso. No decorrer do texto, nós vamos descobrir isso. E aí eu preciso já falar com você nessa tarde sobre submissão. Se nós queremos ter autoridade no mundo espiritual, se nós queremos ter conquistas da parte de Deus, vamos procurar ser submissa aos nossos pastores,
submissa à nossa liderança, entender que submissão é preciso. A Bíblia diz que agora Naamã ele sai para poder enfrentar mais uma batalha. E quando ele vai para essa batalha, o que vai acontecer? Ele vai trazer, a Bíblia vai dizer que ele vai trazer, né, de Samaria uma menina que vai ficar na sua casa servindo como escrava. Quando eu olho para essa moça, o meu coração ele se encanta de uma forma sobrenatural. Por que, Cláudia? Porque eu não estou falando de uma mulher. Eu não estou falando de uma mulher de 30 anos, de 40 anos, 50 anos. Eu estou falando de uma menina que foi tirada do meio do seu habitat. Ela saiu da presença do seu pai, da presença da sua mãe. Ela saiu da sua família e agora ela está na casa de Naamã. Essa menina enfrentou uma viagem até a Síria. Ela foi como cativa, ela foi acorrentada. Se nós passarmos por algumas literaturas, nós vamos ver que a caminhada de quem era cativo era muito triste. E essa menina agora ela está enfrentando essa situação. Porém, essa menina, antes dela ser levada cativa, ela teve um pai e ela teve uma mãe que ensinou para ela a palavra de Deus. Ela teve um pai e uma mãe que fez ela conhecer, ela saber aquilo que o Deus de Israel ele já havia feito pelo seu povo. Acredito eu que a sua mãe a ensinou. A sua mãe falou para ela das maravilhas que o Senhor tinha operado do passado. Podemos pensar a mãe contando para ela: olha, minha filha, o Deus de Israel, ele abriu o mar vermelho e ele fez os remidos passarem em seco. Olha, Deus parou, aleluia, o sol e a lua para dar vitória a Josué. O Senhor fez implodir as muralhas de Jericó para que Josué pudesse tomar a cidade e chegar à terra prometida. Essa menina sabia quem era o Deus que ela servia, o Deus que a sua família servia. Por que não dizer que a sua família ou o seu pai tivera talvez um conhecimento também do profeta Elias? Vamos entender agora que o profeta que está atuando nesse tempo agora é Eliseu. E a Bíblia agora me mostra que ela chega na casa dessa mulher como escrava. O que é que nós entendemos como uma pessoa chegando como escrava na casa de alguém, podemos dizer nessa tarde, é uma autoridade naquele tempo, naqueles dias. Essa menina chega pelas portas do fundo, alguém dá ela um balde, alguém dá ela uma vassoura. E talvez essa menina poderia ter no seu coração sentimentos guardados que iriam interferir, aleluia, na testificação do Deus que ela conhecia. Nessa tarde nós já temos uma revelação, glória a Deus. Os cativeiros, glória a Jesus, que eu e você, que nós enfrentamos, eles não podem tirar de nós aquilo que nós já aprendemos com o Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é a dor que você tem nessa tarde. Eu não sei o que você está enfrentando nesse exato momento. Eu não sei qual é a sua prisão, porque muitas das vezes nós estamos andando e nós estamos presos. Porque pior do que a prisão física é a prisão interior. Aleluia. Mas eu quero liberar para a nossa vida nessa tarde, glória a Deus, que o Deus que te liberta, que te dá autoridade no mundo espiritual e que te garante que tu é livre, ele está aqui entre nós. Eu fico maravilhada porque nós temos uma menina que está cativa fisicamente, mas ela está livre dentro do seu interior. Não existem cadeias, não existem prisões, não existe mágoas, não existe raiva, não existe rancor, não existe sentimento de revolta. Eu fico pensando que ela estava agora servindo na casa do homem que a levou cativa. Aleluia. Oh Deus, eu sinto a presença desse Senhor aqui na tarde desse dia.
E qual tem sido o nosso comportamento, talvez com pessoas que tiram a nossa paz? Qual tem sido o nosso comportamento com pessoas que nos defamam, que falam de nós, ou que fazem alguma coisa para nos prejudicar? Eu quero, mediante essa poderosa palavra de Deus, te dizer que o Senhor, Ele é poderoso para guardar o meu e o teu coração. Aleluia. Provérbios 4, 23 vai dizer que eu preciso guardar o meu coração. E eu vou entender que essa menina, ela vai guardar o coração dela quando ela chega na casa de Naamã. E aí ela é somente uma escrava. E todos nós sabemos que os escravos, eles não tinham voz. Eles não tinham, eu quero envolver a Isa nisso. Eles não tinham, Isa, uma voz dentro da casa ali dos seus senhores. Só que aconteceu alguma coisa interessante na vida daquela menina. Ela deu testemunho. Você quer ter voz? Dê testemunho. No ambiente que você chegar, oh, aleluia, tem um comportamento diferenciado, porque Deus, Ele vai te dar uma voz num tempo onde ninguém quer ter voz. Eu já estou tomando posse disso. Amém? Isso é muito lindo, porque aquela menina não tinha poder de voz, mas o comportamento dela, o testemunho que ela dá dentro da casa, aleluia, fez a esposa de Naamã olhar para ela e ver ela de uma forma diferente. Meu Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua carta, eu não vou conseguir me lembrar agora, mas é Coríntios, ele vai falar que nós somos o quê? Uma carta escrita. Aleluia. Não por mãos humanas. Não. Aquela menina entendeu. Eu sou uma carta aqui nesta casa. Eu sou carta aqui nesta casa. Tem alguém olhando para mim, recebendo algo. Tem alguém me lendo, tem alguém me observando. E o que vai acontecer? Aquela menina, porque ela não deixou o coração dela se encher de sentimentos que interferem e atrapalham até a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa vida espiritual, o que vai acontecer? Ela vai perceber dentro do ambiente da casa que tem alguma coisa. E aí eu tenho duas linhas de raciocínio. Eu tenho duas vertentes que eu posso aplicar dentro desse texto. E aí eu começo a pensar. A primeira é a seguinte: ou ela observou quando ela foi lavar uma roupa, ela viu algumas manchas de sangue na farda de Naamã. Aleluia. Ou ela percebeu a tristeza que havia na sua senhora. Ou a segunda, a própria senhora, por ver o testemunho dela, se abriu com ela. Aleluia. Eu quero falar para você algo nessa tarde de todo o meu coração. Quando nós chegamos em algum ambiente, eu entendo. Eu falei com Isa, não estou aqui, eu vim pregar e estou na casa dela. E se eu estou aqui nessa casa é porque Deus tinha um propósito comigo aqui na casa dela. Então eu entendo que eu não vim aqui somente passear. Eu preciso fazer você entender isso da parte do Senhor. Deus, Ele vai colocar você em lugares que Ele tem propósito. Aleluia. E talvez você está vivendo um momento muito difícil em alguns ambientes, talvez porque você ainda não entendeu o que Deus quer com você dentro desse ambiente. Eu vou perceber que a dificuldade que essa menina não teve foi por quê? Porque o coração dela estava guardado. E aí tudo se abriu com muita facilidade. E a gente sabe que ela estava cativa. E aí eu começo a pensar em algumas situações de cativeiro. Nós sabemos que o cativeiro, o que ele faz com a gente? Nós temos base dentro da Bíblia. Salmo 137 diz que quando o povo foi para o cativeiro, diz que eles penduraram as suas harpas no salgueiro, tamanha a sua tristeza, a sua dor. O Jeremias, no capítulo 29,
A Bíblia vai dizer que eles estão tão entristecidos, que eles estão tão sem força, que foi preciso, anos antes, o próprio Deus orientar Jeremias. Olha, escreve uma carta aí, porque quando eles estiverem lá, essa carta vai ter que chegar até eles, porque eles vão ter que se movimentar. Porque não é porque a situação é de cativeiro que eu vou ficar paralisada. E aí eu já estou te convidando nessa tarde, vamos nos movimentar nessa situação de cativeiro. Por quê? Porque o cativeiro vai ser bem rápido se eu me movimentar. Se eu me entender. Entendeu? Eu preciso entender, porque a situação é de cativeiro, mas eu não posso ser paralisada por essa situação de cativeiro. E aí eu tenho uma menina aqui que ela não se paralisou, porque estava vivendo uma situação de cativeiro. E é lindo porque o próprio Deus, através do profeta Jeremias, ele vai escrever Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Oh, glória! E a menina que está ali, ela está totalmente voltada para Deus. Ela está ali entendendo que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam ao Senhor. Ela não tem tempo para revolta, ela não tem tempo para ira, ela não tem tempo para vingança, ela não tem tempo, ela está ocupada colocando em prática algo que ela tinha aprendido na sua terra natal. E agora, em uma conversa com a sua patroa, ela vai dizer: isso é lindo. E nós aqui, eu tenho a minha igreja, a igreja que eu congrego, a Isa tem a igreja que ela congrega. O que você tem falado da sua igreja, da sua comunidade, do lugar onde você se alimenta, do lugar onde você é servido, do lugar onde você aprende? Olha o que essa moça vai falar. Ah, se o meu Senhor estivesse na minha terra, aleluia, ele saberia que ainda há profeta em Israel e ele seria restaurado dessa lepra. Aleluia. Então Deus está nos convidando nessa tarde a liberar palavras, profetizar, liberar mesmo palavras de vitória sobre um ambiente que Deus nos plantou. Aleluia. Ainda que nesse momento você não esteja nesse ambiente, mas você sabe que você vai ter que estar lá daqui a pouco, amanhã ou depois. Testifica acerca daquilo que Deus faz no ambiente em que Deus te colocou, para que você seja instrumento dele, para que você seja também alimentada por ele. Essa menina testificou que em Israel tinha um profeta. E aí a gente vai aprender algo muito tremendo que eu não posso ignorar nessa tarde. Eu vou ver que a esposa vai falar com o marido. E você vai observar dentro do texto que o marido vai pegar muito rápido. E será por que esse marido pega isso rápido? É tremendo, porque não é marido, é homem. Nós estamos falando de homem, e homem não é muito assim de aceitar com facilidade aquilo que nós, mulher, e isso, o homem não aceita com facilidade aquilo que é proposto. Vamos ser sinceros, só que esse homem aqui, ele pega muito rápido o que a esposa diz. E aí o que eu aprendo? Essa esposa dava testemunho. Tinha uma mulher sábia, oh glória, uma mulher que edificava a casa, Provérbios 9, aleluia. A sabedoria já edificou a casa e já lavrou as suas colunas, oh glória. Ou seja, ela já levantou a casa e ela já colocou coluna para permanecer de pé. E aí eu vou entender que essa mulher de Naamã, ela era muito mulher mesmo, sabe por causa de quê? Porque ela conseguiu conviver com mau cheiro. Eu fico pensando numa mulher que ajudava Naamã a tirar a farda, porque ele sozinho ele não conseguia. Até porque a lepra são feridas. E o que acontece? A farda grudava na pele.
E ele precisava do apoio da esposa, e talvez essa tarde, quantas esposas estão sentindo o mau cheiro do marido? Só que você está fazendo o teu papel, sabe por quê? Porque você entendeu que você precisa manter o seu lar de pé. Você entendeu que Deus confiou em você. Você entendeu que Deus, ele confiou uma família, uma casa, um esposo. E Deus está dizendo, fica firme nesse processo, porque eu estou preparando, aleluia, uma situação de vitória para mudar esse cenário. Mas não é simples. Ela precisou dar testemunho. Ela precisou suportar certas situações. Nós estamos vivendo num tempo onde tudo é muito raso. Onde alguém ensina, tá ruim, larga para lá. E não é isso que eu aprendo dentro da palavra de Deus. Não estou aqui dizendo para você morrer pela sua família, mas estou te convidando a lutar pela sua casa. Estou te convidando a buscar orientação a quem verdadeiramente pode te orientar. Pense bem com quem você vai falar, cuidado com quem você vai pedir conselho, porque às vezes um assunto que precisa ficar restrito para que ele possa ser tratado, ele vai ser exposto e não vai ser resolvido. E Deus, ele é poderoso para resolver tudo aquilo que é feito com prudência, com cautela. O nome do Senhor, ele é glorificado. Na mãe, ele aceita a orientação da esposa. E aí a gente vai ver aqui nos versículos abaixo. Eu não estou aqui acompanhando, porque a gente, pela misericórdia, a gente já conhece assim, a história, mas se você continuar lendo abaixo, você vai observar que Naamã, ele não vai sem falar com o rei. Ele vai falar com o rei. E isso é o quê? Submissão. Entende de autoridade. Ele fala, não, eu não vou, eu vou, mas eu preciso primeiro falar com o meu Senhor. Por quê? Porque ele sabe que ele precisava ir, mas ele precisava ir liberado. E quando eu vou liberado, eu estou debaixo de autoridade. Aleluia. Quando eu estou debaixo de submissão, eu estou indo debaixo de uma autoridade. Não tem como dar errado. Só que o Senhor de Naamã, ele por um período, por um momento, ele vai ter um lapso assim, ele vai escrever cartas, ele vai mandar presente, E ele vai entender que aquilo era uma compra. Ou seja, eu tenho condições de negociar o milagre. Só que milagre não se negocia e nem tampouco se compra. Milagre só Jesus faz. Aleluia. Só Deus faz milagre. É verdade. Quando isso aqui é muito... Eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito, sabe por quê? Porque ele pega a carta, a Bíblia vai dizer para mim, eu vou até ler, porque aí a gente vai detalhar exatamente o que ele vai fazer. Ele vai mandar, ele vai pegar 10 talentos de prata, olha isso, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E ele ainda, isso nós estamos aqui no versículo 6, e ele ainda vai dar uma carta para Naamã. Aí Naamã chega lá no rei de Israel e ele vai dar na mão do rei de Israel. O rei de Israel fica apavorado. Por quê? Porque esse rei aqui, ele é muito rei. Só que ele está sabendo que ele resolve as coisas da terra. Ele falou, é do céu, não é comigo. E aí ele se treme, Eu já vi gente dizendo que esse rei era covarde. Eu não vejo dessa forma. Esse rei está entendendo que as coisas... Claro, ele falou, eu resolvo as coisas terrenas, mas as do céu não é comigo. Preciso de envolver o profeta. Se é do céu, tem que envolver o Eliseu. Então, isso é muito importante quando nós sabemos o nosso lugar, quando nós entendemos aquilo que nós precisamos, a maneira como nós temos que fazer. E aí eles... Na posição de rei. Isso, ele na posição de rei. Ele entende. Então não há uma soberba, não há uma altivez nesse rei. Ele é simples, ele fica até com medo. Medo, isso vai dar guerra, porque eu não tenho condições
de resolver isso. Né? Ele tem medo de dar uma guerra, porque eu não tenho condições de resolver isso. E quantas guerras que têm sido desenvolvidas no sentido de pessoas, de alianças quebradas. Por quê? Porque pessoas entram onde não é para entrar, falam que não é para falar, e aí o que sai? Um monte de gente ferida, um monte de gente danificada. Mas eu creio, né, pelo poder da palavra, que nessa tarde todo espírito de contenda está sendo lançado por terra pelo poder da poderosa palavra de Deus. Aleluia. E aí o que vai acontecer dentro desse texto aqui? É que Naamã, ele vai ser orientado por Eliseu. Naamã, ele vai procurar a casa do profeta. Só que quando chega na casa do profeta, Naamã, ele era uma autoridade. E por ser autoridade, ele está acostumado a ser muito paparicado. Ele está acostumado a ser tratado com muita honra, né? E aí quando ele chega na casa de Naamã, na casa de Eliseu, Eliseu não vai. Eliseu vai mandar o moço, vai mandar o Geazi lá e falar para ele, olha, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e aquilo, o cabelo dele arrepia. Tá, tô falando da forma natural aqui. Como isso? Porque o quê? Eu vim lá, eu tenho o Farpá, eu tenho Damasco, eu tenho o Eufrates e agora eu vou mergulhar no Jordão, o rio mais sujo que tem aqui em Israel. E alguns historiadores, isso não está na Bíblia, eu já li em um livro, né? E o comentarista diz que os historiadores contam que quando ele estava indo, ele passa pelo Jordão e ele olha para o Jordão, o cheiro do Jordão incomoda Naamã. E isso não está na Bíblia, mas se isso é verdade, eu tenho algo aqui para te dizer. Cuidado da maneira que você trata algumas pessoas. Porque da onde você não espera pode vir um milagre para sua vida. Cuidado quando você analisa alguém pela aparência. Cuidado quando você desdenha de alguém. Porque a gente nunca sabe quem e de que forma o Senhor vai fazer para poder mudar a nossa história. Talvez alguém que você ignora hoje, que você desdenha hoje, ele é a porta para você amanhã. E isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado. E o texto agora vai dizer que Naamã fica muito irritado, mas eu louvo a Deus pelos companheiros de Naamã. Eu louvo a Deus. E eu te convido nessa tarde a administrar bem as suas amizades. Administrar bem as suas escolher com muita cautela as pessoas que estão à sua volta. Por quê? A Bíblia diz que Débora, ela aconselhava debaixo de uma palmeira. Nós vamos ver Débora no alto, em todas as áreas da sua vida. Ela é profetisa, ela é uma boa esposa, ela é juíza em Israel. E a Bíblia diz que ela vai escolher aconselhar debaixo de quê? De uma palmeira. E ela morava numa parte alta também. Então ela está no alto em tudo. Só que ela vai estar debaixo da palmeira. E aí eu começo a me lembrar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E lá no 5:7, Juízes 5:7, nós vamos observar que ser juíza, que ser profetisa, que ser esposa, nada disso resolveu a situação de guerra que estava lá em Israel. Ela precisou se levantar como mãe. Exato. Quando ela se levantou, está escrito 5:7. Cessaram-se as guerras e as aldeias quando eu, Débora, me levantei como mãe, me levantei. Glória a Deus. Então, mãe, cuida. Então, quando você for aconselhar ou quando você for dar conselhos, dê conselhos com base bíblica, porque você pode danificar a vida de alguém. No primeiro momento, esse homem aqui, o Naamã, ele falou, eu não vou de forma alguma mergulhar no Jordão. E aí os assessores
quem estava com ele, chamavam ele de pai, né? Porque era a forma com que antigamente, naquele tempo, os servos, né? Aqueles que eram discipulados, eles reconheciam, chamavam de pai. Eliseu chamava Elias de pai, o próprio Eliseu foi chamado de pai, e agora está aqui os servos, né, de Naamã chamando Naamã de pai. O que eles vão dizer? Ele não pediu algo difícil. O que ele pediu não é tão difícil para fazer, porque a grande verdade é que nós queremos o fácil. Quando fala de humilhação, quando fala de descer, nós não queremos. Falou de pedir perdão de jeito nenhum. Falou de descer, para quê? Eu não, fulano que errou. O apóstolo Paulo disse que a nossa razão, irmãos, ele disse, a minha razão virou trapo de imundícia. Eu não quero ter razão. E depois quando eu decidi que eu não tinha mais razão, minha vida melhorou muito. Entendeu? Isso é muito bom. Eu tô vivendo. É poderoso. É poderoso. Então a gente precisa entender isso. E o que aconteceu? Ele foi aconselhado e ele colocou em prática. E isso é maravilhoso. E a gente precisa aprender que um conselho direcionado da parte de Deus tem poder de mudar a minha vida. E tudo começou com quem? Com uma pessoa improvável. Uma pessoa que chegou na casa dele como uma escrava. Mas uma pessoa que teve um comportamento totalmente diferenciado. Sim. Uma pessoa que teve um comportamento totalmente louvável diante da presença de Deus. Eu fico pensando que Deus estava lá de cima olhando para aquela menina. Mas essa menina, essa menina é uma bênção numa terra estranha. Poderia murmurar, poderia reclamar, sim. Mas não. Entendia já, mesmo ainda menina, isso. O propósito. É isso. Mesmo. O tempo de cativeiro. É isso. E se fazer no cativeiro. Isso. Revela muito sobre você. Muito. Então, é o que eu digo, eu dou um tema para essa mensagem. Salvação no cativeiro. É maravilhoso. Sim. Salvação no cativeiro, libertação no cativeiro, mudança no cativeiro. Gente, que coisa linda. E aí o que vai acontecer? O texto vai dizer que Naamã, ele vai mergulhar. Irmãos, é mergulhar. E aí eu preciso parar um pouquinho para a gente pensar junto nisso aqui. Mergulhar. Ele vai descer. Tá? Ele vai ficar por baixo da água. Tá? Ele não vai enfiar até o pescoço. Não. É mergulhar. É mergulhar. Para baixo. É para baixo. Tá? Então ele vai. É imersão. Ele está debaixo d'água. E aí o que eu penso? Quando eu mergulho, eu perco contato com a atmosfera terrestre. Sim. Correto? Sim. Quando ele mergulha, ele não tem acesso a nada que está acontecendo superior. Na superfície, está de fora. Então o que Deus está nos convidando nesse momento? Mergulha. Você está muito preocupado com o que está acontecendo lá de fora. Não vai ser Aleluia. E não vai ser só uma vez. Não, entendeu? Mergulha, vai mergulhando. Não deixa ninguém interromper esse processo. E todas as vezes que você mergulhar, você mergulhe mesmo. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Naamã, ele mergulhou.
ele mergulhou, ele mergulhava e ele saía, ele mergulhava e ele saía. Mas cada vez que ele mergulhava, ele perdia o acesso. Quem mergulha está ocupado. Quem mergulha não tem tempo para ouvir fofoca, lorota, julgamento, apontamento, conversa fiada. Não tem o tempo, ele não tinha. Ele estava mergulhado no mundo espiritual. Então, se eu mergulhar no mundo espiritual, essas coisas não vão mais interferir, não vão mais atrapalhar a minha vida. Eu vou ir para uma dimensão muito maior. E nessa tarde é uma tarde onde Deus, o Senhor, através dessa menina improvável que está na Bíblia, ele nos ensina a ir para uma outra dimensão. O Senhor nos ensina, suba de nível. Suba de nível. Você está muito embaraçado com os negócios dessa vida. Suba de nível. Oh, aleluia, glória. Porque quando eu subo de nível, aleluia, tudo muda. Quando eu subo de nível, há crescimento. Quando eu subo de nível, meu comportamento muda. Quando eu subo de nível, a maneira de eu enxergar as coisas mudam. E aí o que a gente vai, depois do 7º mergulho, o último, isso aqui é necessário ser falado, porque eu gosto desse versículo aqui. Por quê? Olha o que vai dizer aqui, ó. Versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne, presta atenção, tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então quero que você entenda, certo? Houve uma restauração. Total. Por quê? Porque quando fala da carne, a carne dele, a lepra, sumiu. Não ficou nem mancha. Ficou novo, ficou de menino, ficou novo. É isso, ficou de menino. Gente. Perfeito. E aí, ficou como a carne de um menino. E aí, o purificado vem por último. O purificado já fala de quê? De alma. Já fala de coração. Já fala de espírito. Não era só externamente. Exato. Porque as feridas externas, elas causam muitos danos emocionalmente. Exatamente. Então não era só uma cura. Não. Ali, os 7 mergulhos. Em algumas esferas. Exatamente. Foi muito mais profundo do que o próprio Naamã esperava. De maneira que, se a gente fosse continuar falando, você vai ver que quando ele vai lá servir o rei, né, entra lá diante do altar, ele não se dobra. Por quê? Porque houve uma conversão. Ele já entendeu. Ele entendeu, ele se converteu ao Deus de Israel. Então, que nessa tarde, né, maravilhosa, o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração, né, o Senhor possa continuar falando com você, que você possa entender que não importa quem você seja, se você se colocar à disposição de Deus, e se você fazer uso dessa palavra do jeito que ela verdadeiramente é, e se você se guardar verdadeiramente, buscar verdadeiramente o Senhor, ele com certeza, ele não vai fazer somente para você, porque isso não é sobre a minha vida, sobre a vida da Isa, sobre a sua vida, é sobre Deus. Então é por isso que é tão importante a nossa responsabilidade com isso aqui. É por isso que essa palavra precisa ser preservada. Amém. E ela precisa ser falada. Ela precisa ser ensinada. Aleluia. Por quê? Porque isso não é sobre nós. Não é sobre a minha vida. Não é sobre a minha história. É sobre o nome do Senhor ser glorificado. É lógico que o Senhor, ele faz por mim, sim. Só que se for definido só a mim, é muito pouco. Fica restrito. Não pode ficar restrito. Ele é grandioso. Ele é grande demais. Para ficar, eu não sou a última bolacha do pacote. Não dá para ser. Amém? Então que Deus abençoe. Posso orar? Amém. Vamos orar para agradecer, porque a gente já vai finalizar. Eu sei que vocês gostariam demais, mas eu creio que Deus vai preparar uma outra oportunidade com a Cláudia,
Talvez, quem sabe, uma live, né, Cláudia? Sim, o com Senhor vai ser certeza. glorificado. Amém. Pode orar. Vamos orar. Deus, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa Sim, tarde, Jesus. Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sentimos aqui a Tua presença, Senhor, na tarde desse dia. Obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos deu. E a nossa expectativa, a nossa esperança, Pai, é que o Senhor possa ter alcançado pessoas, ó Deus, e que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com essa palavra tão poderosa e tão verdadeira sobre a nossa vida. Que nós, nos momentos, ó Pai, de sofrimento, nos momentos de dor, que nós possamos ver que o Senhor, se nós nos colocarmos à sua disposição, se nós guardarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, se nós separarmos o precioso do vil, Pai, o Senhor vai sim nos usar, vai nos levantar, porque o Senhor, Pai querido, tem procurado os seus instrumentos na terra para que outras pessoas possam alcançar o Senhor. Meu Deus, que nós possamos ter, Pai, um resto de dia abençoado, debaixo da Tua graça. Deus, que haja cura, que haja libertação, que assim como o Senhor tocou Jesus através daquele mergulho no corpo de Naamã, e a sua pele ficou como a pele de um menino, e ele foi purificado. Meu Deus, se porventura existem pessoas aqui com enfermidades, Pai, nesse momento eu sinto a virtude do Teu Espírito, então eu repreendo todo tipo de enfermidade, eu repreendo caroços, ó Pai, todo tipo, Deus, de doença maligna, benigna, doenças emocionais, Pai, doença nos ossos. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, que cada lar aqui seja, Pai querido, aleluia, alcançado pelo poder da Tua palavra, que o Senhor dê ordem, Pai, aos anjos a nosso respeito, porque está escrito que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guerreia pela Tua igreja, guerreia pelo Teu povo, Pai, anima, fortalece, meu Deus, tira de cima da cama aquela que está em cima da cama, aquela que está sem força, desanimada, abalada, desmotivada, em nome de Jesus. Nós oramos crendo e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. E até a próxima gravação das Mulheres Improváveis. Aleluia. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Beijo. Beijo, glória. Shalom, amadas. Passando para deixar um recadinho para vocês. Imperdível. Você que já me segue no Instagram, logo a mais eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo a descrição do Instagram para vocês continuarem ali, tanto seguindo como indicando. Mas eu quero falar dos nossos vídeos. Nós temos vídeos gravados sobre Débora, sobre Jael, sobre Eva. Acabamos de gravar um vídeo incrível de outra mulher, mas eu não vou falar. Vai ficar... Quando você assistir, você vai descobrir que mulher fantástica é essa. Participe, assista, compartilhe, edifique a vida de outra mulher. Esses vídeos estão sendo feitos de forma muito especial para edificar a tua vida e com certeza a tua amiga, a tua mãe, aquela mulher que você sabe que precisa. Então compartilhe e você vai ser abençoada. Fica aí a dica da Isa da hora. Beijo e até o próximo vídeo.